Olá, eu sou a Caroline e hoje eu vou apresentar com meu colega Wagner o trabalho Relatos do PIBID, o texto dramático em sala de aula. Essa apresentação vai ser sobre duas práticas que nós tivemos enquanto bolsistas do PIBID de língua portuguesa em turmas do 8º ano do Colégio Estadual do Paraná. A gente abre o nosso trabalho com uma frase do Paulo Freire, que é: quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Porque essa frase, ela representa muito do que guia a nossa prática docente, né? O que guia a nossa formação docente e a prática que a gente procura exercer, que é essa relação dialética em que a gente aprende enquanto a gente está ensinando e quem está aprendendo também ensina a aprender. Bom, falando um pouco mais sobre o PIBID, né? Então, o PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. E o PIBID na UFPR, mais especificamente no curso de letras, a gente participou do projeto Letramento Linguístico e Letramento Literário a partir da diversidade de gêneros orais e escritos. Então, ele foi realizado no Colégio Estadual do Paraná, o CEP, no centro da cidade de Curitiba. Nos 8º anos do ensino fundamental 2, que tem a faixa etária dos alunos entre 12 e 13 anos, na disciplina de língua portuguesa, nós realizávamos observações semanais, né? Então também tínhamos a nossa reunião de formação uma vez por semana, e uma vez por semana a gente ia até o colégio observar as aulas e fazer as anotações devidas, enfim. E uma vez por mês nós realizávamos as regências, né? Que a gente dava aula no lugar do professor e a gente seguia, né, o conteúdo do plano mesmo didático do professor, mas a gente tinha autonomia em relação à aula. Então, os materiais que a gente usava, como que a gente iria dar aula, a gente tinha autonomia, mas tinha um suporte aí através do professor. Começando sobre a minha regência, né? Então, o plano de aula, o título, né, da regência era O Rico Avarento, a peça do Ariano Suassuna, e Moral Cotidiana, um conto do Mário de Andrade. Então, ela foi feita na turma C do 8º ano, na disciplina de língua portuguesa, né? A duração foi de 2 aulas de 50 minutos, na data do dia 12 de setembro do ano passado. Então, o assunto, texto dramático, e o conteúdo da aula foram características do gênero dramático. Bom, falando um pouco sobre a metodologia que eu utilizei nessa regência. Então, tivemos 2 aulas. Então, na primeira aula, dividi em 2 partes. A primeira parte de um texto e a segunda parte do outro texto. Então, a gente decidiu trabalhar com 2 textos que são um pouco diferentes. Os 2 são de gênero dramático, mas a escrita deles e alguns elementos são um pouco diferentes, que a gente gostaria de mostrar um pouco essa diversidade. Então, a gente trabalhou com a apresentação do tema, né? Então, a contextualização do conto e do autor. Então, O Rico Avarento, da Ariano Suassuna. A gente falou um pouco sobre introduzindo um pouco sobre quem é o Ariano Suassuna, né? Quais outras obras que ele tinha, um pouco sobre o conto mesmo, a peça O Rico Avarento. Em seguida, a gente fez a distribuição das personagens para os alunos, para fazer uma leitura depois conjunta em voz alta da peça. Então, a gente fez a leitura, após a leitura a gente fez a interpretação das peças, retomando os personagens e o que acontecia na história. Aí a segunda parte da aula, a gente trabalhou com outro texto, então a gente contextualizou o conto Moral Cotidiana e o autor, o Mário de Andrade. Na distribuição das personagens para os alunos, como a gente fez com o primeiro texto, tinha uma diferença que no texto do Mário tem o coro, então o coro é formado por várias pessoas, então a gente também escolheu cerca de 5 alunos por cada coro, então são 4 coros no texto. A gente escolheu então 4 também alunos para realizar essa leitura, o que deixou também mais dinâmica a leitura, quando eles tinham que ler juntos, deu uma diferenciação. A leitura em voz alta também, e depois a leitura e interpretação, retomando sempre os personagens, o que acontecia na história, para tentar entender um pouco melhor.
Aí, na segunda aula, a gente fez a exposição dos conteúdos e características do gênero literário texto dramático, né? Quais são as coisas mais importantes, mas também o que difere um texto do outro, né? Tá tentando trabalhar um pouco mais com o texto que a gente leu. Então, a produção de um texto, um pequeno texto, de acordo com as características do gênero apresentado, a partir de uma experiência pessoal vivenciada, mas na verdade a gente deixou meio aberto, então poderia ser real ou fictícia, e teria, né, como um caráter avaliativo mesmo. Então, falando sobre os resultados obtidos. Sobre a aula em si, a leitura em sala de aula da peça do Suassuna e do Mário foi muito positiva. Então, a gente percebeu que trabalhar com o texto em sala de aula é muito oportuno para o ensino, para os alunos, porque eles se envolveram bastante, então gostaram de interpretar as personagens. E sobre a produção de texto, na verdade, eles acabaram ficando presos ao diálogo e não desenvolvendo os outros elementos do gênero. E por influência, né, da peça do Rico Avarento, que tem um caráter mais cômico, a maioria dos textos também tiveram esse caráter cômico. Aqui dois exemplos, né, a gente consegue ver como eles se ateram muito ao diálogo, né? Então a história por completo assim são diálogos, na verdade, não necessariamente um texto dramático. E aqui eu coloquei dois exemplos para a gente dar uma olhada de como foi. Aqui duas referências, né? Então, Obra Imatura, que está o conto do Mário de Andrade, e o Rico Avarento, que está no livro do Ariano Suassuna, Seleta em Prosa e Verso. Bom, a minha regência, ela aconteceu no dia 26 de agosto. Eu estava em companhia do Marcos, né, um outro colega meu. A gente deu aula essa regência foi no 8º ano A, que foi a turma que eu mais acompanhei durante todo o ano, então eu conheci a turma em que eu estava, né, exercendo a regência, e ela foi baseada no Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. A gente teve 2 aulas de 50 minutos que foram em sequência, né, então a gente tinha que trabalhar as características do gênero dramático nesse período. A metodologia que a gente resolveu usar foi partir do conhecimento que os alunos já tinham. Então, a gente fez partir de um breve panorama do teatro ocidental, o surgimento na Grécia, teatro medieval, comédia dell'arte, mas em diálogo com os alunos, né? Em diálogo com o que eles já sabiam. A gente apresentou o Ariano Suassuna, né, o autor, a gente falou brevemente da biografia dele, quais são as principais obras, quais são os elementos característicos da produção dele. A gente passou pela sala 2 livros, né, 2 biografias que tinham fotos dele, para que os alunos vissem ele, vissem fotos de peças sendo encenadas. E daí a gente partiu para a leitura, né, coletiva do texto introdutório do Alto da Compadecida, que tem, né, no início da peça. E daí, nesse texto, estão ali as marcações, né, tipo, as orientações para o texto ser encenado. E a partir dessa leitura, a gente fez uma conversa sobre como um texto dramático, né, o texto de uma peça teatral, ele não se limita a si, ele tem orientações para que ele vá para a cena, para que ele seja encenado. E daí a gente lê um trecho da peça, né, da própria peça O Alto da Compadecida, que é a cena da facada do Chicó, quando, né, o João Grilo, né, em uma das espertezas dele, para ludibriar o cangaceiro Severino, ele dá a facada no Chicó. E a gente pediu para os alunos lerem, e eles leram a cena, e eles se empolgaram muito com a cena, né, lendo, que era um trecho pequeno, mas eles se empolgaram muito lendo. No começo eles começaram lendo normal, e no final eles já estavam colocando sotaque, já estavam super empolgados com a leitura, porque eles gostaram muito do texto. E daí a gente passou um trecho, né, do filme O Alto da Compadecida, do Bel Arraes, e que é o trecho, né, correspondente da cena que foi lida. E a gente observou que o cinema é uma outra linguagem, né, diferente do teatro, mas que o importante ali era eles perceberem como o texto dramático não se limita a si, como a cena é composta por vários outros elementos, que são iluminação, figurino, cenografia. A gente chamou muita atenção para isso, que o texto dramático é um elemento que compõe a cena. E o trecho do filme ele viria cumprir esse papel de exemplificar
o que a gente estava querendo dizer. E eles gostaram bastante do filme, se interessaram pelo filme, né? Se interessaram pelo filme a partir dessa cena. E daí a gente propôs, como atividade avaliativa, que eles produzissem um diálogo, né? Um diálogo que deveria ter como fim ser interpretado. Obviamente, não teria esse tempo hábil para eles interpretarem. Então, a gente propôs que eles fizessem uma leitura dramatizada depois de concluir esse diálogo, né? Eles foram divididos em grupos para produzir esse diálogo. Só que, assim, né, durante o decorrer da aula, eles estavam super entusiasmados com o conteúdo, eles estavam muito interessados, eles já demonstravam muito conhecimento sobre os elementos característicos do texto dramático, sobre o ambiente do teatro, mas para a produção que a gente pediu, eles não apresentaram os resultados que a gente esperava. Um grupo estava super empolgado, ele propôs escrever uma peça e encenar na próxima aula. E daí a professora falou que não, né, que não tinha como eles fazerem isso, que não era o objetivo da aula. Mas eles também não entregaram a atividade que foi proposta. Eles ficaram super empolgados e não entregaram essa atividade. E os demais da turma, a maioria da turma, não atingiu o resultado esperado, porque os textos deles ficaram muito presos ao texto descritivo. Teve pessoas que, para escrever um diálogo, descreviam, entre parênteses, toda a cena e daí colocavam diálogos, né? Então faziam um texto narrativo. Outras pessoas colocaram, né? Outros alunos colocaram o texto, o diálogo, mas em que o próprio diálogo descrevia o que estava acontecendo, descrevia a própria cena, né? Na conversa dos personagens, eles descreviam o que estava acontecendo. Não tinha o que se esperava que eles colocassem, que era o diálogo, mas com marcações, tipo, que a gente tinha chamado atenção antes, né? Que era colocar, ilumina tal coisa, entra tal personagem, sai tal personagem, apenas com marcações de cena. E o objetivo era a leitura dramatizada, que não aconteceu. Não, eles ficaram muito tempo produzindo esse diálogo e não teve tempo para fazer a leitura que a gente planejava. Como referências, né, a própria peça do Ariano Suassuna e as duas biografias que a gente usou como base para contar para os alunos sobre a história a história de vida do próprio Ariano Suassuna e para passar na sala para eles verem quem era o Ariano Suassuna e verem as fotos, como eu já tinha mencionado antes. Bom, então, para além do relato da experiência, né, que a gente trouxe aqui, das duas regências, do PIBID, sala de aula, a gente gostaria também de falar um pouco sobre a importância de projetos como o PIBID, né, para a formação docente, pela oportunidade de estar em sala de aula e a gente conseguir fazer essa relação do que a gente aprende na universidade e com a prática mesmo, mais perto do que seria a nossa profissão, né, depois de estarmos formados. Uma outra reflexão que a gente também teve, né, foi sobre como a oportunidade de estar no PIBID, ela permite que a gente olhe criticamente para a nossa própria prática, para que a gente reavalie os caminhos que a gente escolhe, quais seriam outras abordagens possíveis para o trabalho em sala de aula. Né? Provavelmente, hoje em dia, se a gente fosse dar uma aula sobre texto dramático, a gente teria outras abordagens, assim, a gente pensaria em várias questões que nesse momento a gente não sabia que seria necessário, não sabia, né, essa dinâmica da sala de aula que a gente ainda, né, estava meio que aprendendo a lidar com isso. E a gente nunca vai aprender a lidar, né? Esse jogo de aprender enquanto faz. E por fim, né, na verdade, para finalizar a nossa apresentação, a gente trouxe uma outra frase do Paulo Freire, que é: não se pode falar de educação sem amor. Então, nós acreditamos numa prática pedagógica que, a partir do diálogo, né, então, não numa prática pedagógica autoritária, então, para além do conteúdo que a gente dá em sala de aula, conhecer a realidade dos alunos, se preocupar com eles mesmos, né? Então, por isso que a gente acha importante falar um pouco sobre isso, que vai para além do que a gente aprende nas salas de aula, né? E tem a ver com a prática em si e das realidades, uma discussão mais social sobre a escola pública, sobre a universidade pública. A gente agradece a todos que
assistiram a nossa apresentação. Então, agradecemos a Semana de Letras pelo espaço. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla Bosa, eu sou aluna inicianda de Letras Inglesas da UFPR. E o estudo que eu vou apresentar para vocês hoje constitui uma parte do meu trabalho de conclusão de curso, tá ok? Ele tem esse título aqui, né? O meu estudo tem o objetivo de investigar como o curso Estágio Supervisionado em Línguas, como espaço colaborativo de formação inicial e continuada de professores, contribuiu para a construção das identidades docentes dos alunos de letras da UFPR. No caso, algumas colegas minhas que estavam matriculadas junto comigo na disciplina de Prática de Docência 1. Então, esse curso foi elaborado pelas professoras Ângela e Catarina, do Departamento de Teoria e Tática de Ensino, e ele tinha o objetivo justamente esse, de construir um espaço colaborativo entre professores supervisores da UFPR, alunos e professores supervisores das instituições de ensino, onde nós iríamos cumprir uma parte do estágio obrigatório da disciplina. Essa colaboração consistiria no que os alunos iriam para a sala de aula, não somente naquela condição de estagiário que vai lá para assistir às aulas, né, e no final da aula dá um pouquinho de aula. Não. O aluno vai para a sala de aula, participando antes e também depois da sala de aula, né, em todas as etapas, tanto no planejamento das aulas, como no planejamento de atividades. Na hora de dar a aula, realmente ele vai dar a aula junto com o professor, entendeu? E depois também dando feedback um ao outro. Então, o curso, ele sugeriu técnicas de coaching e de co-teaching. O que seriam essas técnicas? Coaching seria o aluno dar sugestões, inclusive também feedback ao professor e vice-versa. O professor dar sugestões, orientar o aluno e feedback para ele. Por quê? Porque o aluno não está ali somente na condição de que ele está para aprender com o professor supervisor. Ele também pode ensinar o professor supervisor. Existe uma troca mútua de conhecimento, né? Uma parceria. E o co-teaching, como eu já falei, em todas as fases, no planejamento de aulas, inclusive dentro de sala de aula, para dar aula junto com o professor, auxiliando os alunos. Então, foram essas duas técnicas, além que foram trabalhadas, né, para que houvesse esse espaço colaborativo de formação inicial, né? E o curso contou, além de encontros presenciais, né, ele também contou com atividades remotas, né, além, claro, do estágio na instituição de ensino, que contou como horas do estágio obrigatório, né, que nós precisaríamos fazer. Então, a justificativa para o meu trabalho, eu acredito que seria de que o estágio supervisionado, ele apresenta ele é um momento importantíssimo, um momento único durante a formação dos licenciandos, né? Por quê? Porque é lá que nós vamos pôr em prática o que aprendemos na teoria, principalmente para aqueles que não têm experiência em docência. Então, ele se apresenta mesmo para aqueles, inclusive, que já têm prática como professor, ele apresenta um campo propício para o enfrentamento de diversos conflitos, né, referente à prática docente. Como, por exemplo, você planejar antes e chega na sala de aula, você não consegue acontecer tudo aquilo que você planejou. Você, quando vai dar aula, já é te exigida uma proficiência na língua, no caso em inglês, que às vezes você, como aluno, não é exigido, ou às vezes acha que não está preparado, né? Então, são vários conflitos que vão ser trabalhados dentro da sala de aula e às vezes esse enfrentamento, né, causa certamente conflitos,
No entanto, tudo isso ajuda na construção da identidade docente dos alunos, dos formandos, né? Faz com que eles reflitam sobre o seu papel dentro da universidade, como alunos e fora dela como professores, né? Tanto para aqueles que já são professores, como para aqueles que ainda não têm experiência com docência. Então, o cenário do meu estudo foi a Universidade Federal do Paraná, o Campo Rebouças, onde nós tínhamos aulas, inclusive onde aconteceram os encontros presenciais do curso de estágio, supervisionado. Os participantes foram 5 alunas, colegas minhas, do curso de inglês, né, do turno noturno, e que estavam matriculadas tanto na disciplina de prática de docência, quanto no estágio supervisionado em línguas. Os instrumentos que eu usei para o meu estudo foram um questionário, acesso ao relatório final do curso e uma entrevista semi-estruturada. No caso, eu fiz uma entrevista pelo aplicativo WhatsApp, no qual eu mandei uma pergunta em forma de áudio para as meninas. Na análise de dados, eu achei super importante olhar para a experiência delas como docente, se elas tinham ou não experiência como docente, porque é claro que isso ia afetar, né, a prática delas dentro da sala de aula. E das 5 meninas que participaram do meu curso, que inclusive estão nominadas aqui com os pseudônimos que elas escolheram, né? Das 5, 4 tinham experiência, somente uma nunca tinha exercido a docência. Inclusive algumas há vários anos já trabalhavam como professoras, né? Eu achei importante também analisar em que tipo de instituição elas atuaram, né? Então, podemos ver ali que 75% das alunas já tinham atuado em escola regular, de ensino fundamental e médio, na rede pública e privada, e em escolas de idiomas também. 25% delas tinham trabalhado em escolas particulares e 25% também no FIVU, que é o Programa da Federal, que dá oportunidade para que alunos licenciados de letras, né, ministrem aula a alunos da UFPR mesmo, de outros cursos, né, ou até de outras letras, né. A experiência delas como estagiária eu também achei super importante, se elas tinham uma experiência anterior ou não, até para compararem a experiência anterior delas como estagiária para essa agora, tendo em vista o andamento do curso, né, tendo em vista as perspectivas, né, as propostas do curso. Então, 60% das alunas que participaram do meu estudo tinham já realizado estágio em escolas de educação básica, né? Inclusive, os dados mostraram que esse estágio que elas tinham feito consistiram em estágio obrigatório das licenciaturas. Com relação aos resultados, os fatores que influenciaram positivamente o curso, né, de estágio supervisionado, fatores que influenciaram positivamente para a construção da identidade docente, né, das alunas que participaram do meu estudo, foram 3. Primeiro deles, a experiência prática em sala de aula e durante o curso influenciou de forma positiva a visão das alunas sobre o professor de inglês, a escola pública e seus planos para atuar como professora. Eu coloquei aqui alguns trechos, né, do que as alunas relataram, né, alguns comentários, e que mostram justamente isso, que a escola pública às vezes tem, né, a escola tem um imaginário, né, a profissão de professora tem um imaginário de que é horrível, né, ser professor. Então, com esse curso, com essa experiência, ela pôde desconstruir esse imaginário, ajudando dessa forma a entender melhor a realidade da escola pública, né? Então, isso também fez com que, principalmente para aquelas alunas que já eram professoras, mas que atuavam na rede privada, para que elas tivessem um contato com a realidade da escola pública, né? Então, elas puderam alinhar as suas expectativas profissionais ali
com essa experiência, né? E também, com isso, elas tiveram contato com outras profissionais, no caso da rede pública, e puderam ver que essas profissionais estavam comprometidas, né, com uma educação de qualidade, algo que, novamente, desmistifica aquele imaginário de que o professor da rede pública, né, não está comprometido com isso. E ele está, né? Encontramos profissionais que estão. O segundo fator foram, né, de positivo para a identidade das meninas, para a construção, foram as estratégias de coaching e co-teaching, que eu já expliquei para vocês no que consiste, né? Então, é o que elas estão comentando ali, né, conforme mostra os comentários, que quase tudo foi feito em conjunto, foi tudo levado em consideração, as opiniões das meninas, a professora deu liberdade para estar em sala, quando e como ela quisesse. Ambas lecionavam, atendiam em grupos, traziam ideias e decidiam o que fazer. Ou seja, não é só o professor supervisor que passava as coisas como seriam, não. Existia uma colaboração, um trabalho em conjunto. E, muito importante esse comentário 3, que fala que o curso deu lugar de destaque a elas, né, colocando-as como parceiros, né, mais uma vez, não aquele que está lá para aprender com o professor, mas sim para trabalhar junto com o professor, tanto em sala como no planejamento, e também essa posição de destaque. Por quê? Porque ela mostra um aumento da confiança das alunas no papel de estagiárias, que foi o terceiro fator, né, que com certeza colaborou com a construção aí da identidade das meninas e que foi promovido esse aumento da confiança através de tudo que o curso de estágio supervisionado trouxe, entendeu? Todas as oportunidades de trabalhar dessa forma em parceria com o professor supervisor. Então, o que as meninas relataram foi que, dessa forma, mudou-se a configuração, né, a relação entre professor e estagiário, que tradicionalmente acontece. Tradicionalmente como? Justamente, o aluno está na sala de aula na condição de aprendiz, né? Então, ele é o estagiário que está aprendendo com o professor, né? Então, não é mais essa visão. Ele é um parceiro do professor. Ele vai para dentro da sala de aula na condição de professor também, né? Então, é o que o comentário seguinte aqui diz, que nos outros estágios o sentimento era de estar atrapalhando, né, o professor, no lugar de estar lá para ajudar, né? Então, o curso oferece a oportunidade deles serem parceiros, né, e legitimou a presença no ambiente escolar, principalmente em sala, ou seja, os alunos sendo apresentados, né, o estagiário, não como um estagiário, mas como um professor, também passaram a olhar ele como um professor também, um professor colaborador do professor supervisor, certo? Então, ali, nessa oportunidade, as meninas conseguiram realmente se identificar como uma professora. Elas olharam para elas mesmas como uma professora, né? Porque, às vezes, elas poderiam ter aquele sentimento de eu não me formei, então não sou professora. Não, já são professoras, já estão terminando, né, o curso. E esse curso de estágio supervisionado oportunizou tudo isso para as meninas, certo? E, portanto, eu acredito que ele colaborou em muito, positivamente, para a construção da identidade docente das alunas. Então, pessoal, eu espero que... Muito obrigada. Eu espero que o assunto tenha sido relevante, que vocês tenham gostado do estudo. E, por favor, se cuidem, fiquem em casa o máximo que vocês puderem e cuidem-se mesmo. Viu? Muito obrigada. Oi, meu nome é Bruna e hoje eu vou falar sobre o campo semântico da escravidão a partir de textos jornalísticos do século XIX. Esse foi um trabalho que eu desenvolvi para o curso de letras, para a conclusão de uma disciplina do curso de letras, e eu tive a orientação do professor Márcio Guimarães. E, uma coisa muito importante,
Esse vídeo aqui, ele faz parte da 22ª Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. Então, fiquem ligados nas redes sociais da semana e acompanhem a programação porque tá incrível. Fazer esse trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi o levantamento de palavras e eu utilizei o jornal Der Pionier. Esse foi um jornal criado por imigrantes alemães aqui na cidade de Curitiba e ele era bastante relevante na região porque aqui, naquela época, que foi final do século XIX, tinha cerca de 20 mil falantes de alemão e o jornal se envolvia bastante nas questões da cidade. Então, eu selecionei textos que tinham questões sobre escravidão no decorrer do seu raciocínio argumentativo e foram todos textos publicados no ano de 1888, que foi justamente o ano em que foi abolida a escravatura. E para selecionar e separar as palavras do campo semântico da escravidão, eu parti do princípio de que campo semântico é um grupo de palavras que estão associadas linguisticamente através de uma relação de sentido. Sério, que o carro do vou saber agora, parece coisa de vídeo do YouTube. Outro conceito importante para o meu trabalho é o de referência. Referência é a relação entre uma expressão linguística e um objeto no universo de cultura dos falantes. Bom, então, entendemos que o campo semântico da escravidão, ele agrupa palavras que se referem não só ao sistema econômico que ficou vigente aqui no Brasil até o final do século XIX, mas também justamente as palavras que fazem referência às pessoas que foram justamente as pessoas que foram submetidas à condição de escravos por causa desse sistema econômico. E foi por isso que eu separei as palavras em dois grupos. Um grupo de palavras com referência ao vocábulo escravizado e um outro com referência à escravidão. E eu vou começar falando então das palavras relacionadas a escravizado. E vocês vão ver aqui na tela em algum lugar as palavras que eu encontrei e selecionei nos textos do jornal. E para a gente entender o significado dessas palavras, eu primeiro fiz uma busca no dicionário UAIS, o grande dicionário de literatura de língua portuguesa, e é interessante que o dicionário não traz um significado direto para escravizado. O que ele faz é direcionar para o verbo escravizar. E ele diz então que escravizar é submeter alguém à condição de escravo, exercer dominação moral sobre, oprimir, tornar submisso, dependente. E segundo a etimologia dessa palavra, ela é composta da raiz escravo mais o sufixo izar, que forma então o verbo. Então eu acabei verificando também qual era o significado de escravo. E escravo é aquele que, privado de liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor a quem pertence como propriedade. Então aqui é importante a gente fazer uma comparação entre o sentido dessas duas palavras, escravizado e escravo. Porque escravo remete diretamente a um estado da pessoa, um estado de privação de liberdade, de submissão a outra pessoa. Já escravizado
faz referência a alguém que sofreu escravização, ou seja, retoma o processo histórico de opressão que aconteceu. Eu acho importante também fazer uma reflexão etimológica de escravo, já que é a raiz, né? E, segundo a etimologia, escravo teve origem do latim esclavos ou eslavos, e do grego slabos ou sklabenos, que significava, na origem, eslavo, ou seja, o povo eslavo. E essa palavra, nas línguas eslavas, teve origem na palavra do eslavo, que era eslava, que significava palavra. Eslavo, então, era o povo que fala. E o que aconteceu para que houvesse essa mudança semântica, onde a palavra para o povo eslavo passou a significar o que a gente entende hoje por escravo ou cativo, não só no português, mas também no espanhol, no italiano, no francês, no alemão, no inglês. O que aconteceu foi que durante a Idade Média houve uma grande quantidade de pessoas de origem eslava que foram escravizadas. E daí até o ponto em que houve essa mudança semântica. Então, essa é a relação de sentido por trás da palavra escravizado, e também por trás das palavras desse campo relacionadas a esse vocábulo no campo semântico. E agora eu vou falar um pouco sobre as palavras relacionadas à escravidão. Bom, escravidão, segundo o dicionário Wise, significa... antes disso, as palavras relacionadas à escravidão que eu encontrei são essas que vocês estão vendo aqui na tela. E escravidão, segundo o dicionário Wise, significa sistema socioeconômico baseado na escravização de pessoas, escravismo, escravagismo ou escravatura. E a etimologia dessa palavra também é uma derivação a partir da palavra escravo. Então, nessa própria definição, a gente já vê que esse sistema socioeconômico, ele permeava a vida de toda a sociedade e ele afetava a cultura dessas pessoas a ponto de fazer com que algumas pessoas tivessem poder de subjugar outras, mudando a condição dessas outras pessoas, fazendo com que elas deixassem de ter liberdade sobre si mesmas e fossem consideradas, então, escravos. E para a gente ver como essas relações todas se dão no jornal, eu vou fazer, para encerrar, a análise de um referente. E eu escolhi um sintagma nominal que, para a gente hoje, falantes de português do século XXI, não parece a princípio relacionada ao campo semântico da escravidão. O referente é acessórios de fazendas agrícolas. E se a gente for parar para pensar, acessórios de fazendas agrícolas hoje, palavras associadas linguisticamente a isso, a gente pensaria talvez em trator, talvez enxada, celeiro, mas naquele momento histórico, 1888, o autor do texto usa
usar essa palavra para fazer referência às pessoas que foram escravizadas. E então o que ele escreve é o seguinte: a hipoteca de escravos. Tem sido aventada ultimamente a questão se, após a lei de 28 de setembro de 1885, subsiste o ônus hipotecário com que escravos, como acessórios de fazendas agrícolas, estavam ligados à hipoteca destas. Esse é o comecinho do texto. E o autor, então, ele usa acessórios de fazendas agrícolas como uma forma remissiva para escravos. De forma que esse sintagma nominal, ele especifica o sentido da palavra que veio antes, porque há uma condição particular aqui. Essas pessoas, elas fazendo parte da fazenda, elas estavam ligadas à hipoteca desta. Ou seja, elas faziam parte do valor da fazenda. E o autor, então, ele argumenta que a partir do momento em que uma pessoa recebe a alforria, ela passa a ter plena personalidade jurídica, ou seja, ela tem domínio sobre si mesma. Ela não pode mais ser considerada parte de um imóvel. E ele diz isso argumentando contra juízes que naquela época consideravam a alforria de pessoas nessa condição como nula. Bom, então a gente vê que estudar o campo semântico da escravidão dentro de um contexto discursivo, como é o texto jornalístico, nos leva a perceber quais relações estavam em questão naquele determinado momento histórico. Porque, da mesma forma que a origem da palavra escravo ser a palavra eslavo não é uma coisa transparente para falantes de português de 2020, também a construção do significado de acessórios de fazendas agrícolas, que foi o exemplo que a gente analisou, depende de uma construção a partir do período histórico no qual aquele sujeito estava envolvido, atuando no mundo e a partir da cultura na qual ele estava inserido. E dessa forma, estudar o campo semântico dentro de um contexto traz luz sobre as questões que estavam em jogo num determinado momento histórico. Essa é a única forma de entender realmente o significado das palavras que estão envolvidas nesse campo semântico. Então, esse foi o trabalho que eu desenvolvi. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário para fazer, eu adoraria continuar essa conversa através das redes sociais. Vocês podem me encontrar no Instagram como Bruna Senck, com 2 A's e H. O meu arroba vai ficar aqui na tela. E eu gostaria muito de agradecer a todo o pessoal da Semana de Letras e também fazer um agradecimento especial ao projeto DBP Digital, principalmente no nome do professor Paulo Zirte, que disponibilizou para mim os textos do Jornal da Pionia para que essa pesquisa fosse possível. Então, é isso. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal. E uma boa semana de letras!